Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, shalom para você que já chegou para o nosso encontro semanal. Seja muito bem-vindo. Nós vamos continuar falando e terminar o assunto da parábola do semeador. E foi um assunto um pouquinho mais extenso e hoje nós vamos concluir esse assunto, ok? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que o Senhor tem nos abençoado profundamente. Que essa palavra possa penetrar no nosso coração e fazer uma revolução lá dentro, Pai. E que o teu Espírito seja livre, meu Deus, que encontre cada um, aqueles que vão ouvir agora, depois, mas que sejam atingidos, Pai, alcançados de Ti, sejam atraídos pelo Teu amor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Antes da gente começar, você já dá o seu like, você já coloca lá para comentar, você já compartilha, você já faz tudo isso aí enquanto a gente está falando, porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, assim como eu e assim como você. Amém? Bom, nós estamos na parábola do semeador, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Para quem não estava nos outros domingos, volta lá, você que está chegando hoje, você volta lá para você ouvir desde o início, né? Toda a parte da parábola, todos os pedacinhos da parábola. Então, a parábola do semeador está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 23. Eu não vou ler ele todo, porque vai se estender muito, mas você vai lá, leia, não é tão extenso, nós vamos fazer uma recapitulação aqui para quem está chegando. Nós vimos o que é uma parábola, que é uma história contada com coisas da cultura do local e com simbolismos para falar de alguma coisa ou moral, algum ensinamento. Isso é uma parábola. No caso da parábola do semeador, nós temos a semente, que é a palavra. Nós temos o semeador e nós temos a terra, que representa o coração do homem. Né? Então, nós vimos isso tudo. A semeadura, nós vimos que primeiro a semente foi lançada e ela caiu à beira do caminho. E à beira do caminho é aquele que recebe, ouve, mas logo é tomada essa semente. Ela fica à margem, ela não cai nem na terra. Ela como se viesse e caísse de qualquer maneira e os pássaros vêm e o maligno pega e leva embora. Então, nós vimos esse foi o primeiro. Depois nós vimos que ela cai também quando o semeador vai semeando, ele vai andando e semeando, cai em terras pedregosas. Então, o coração, né? A terra é o coração. Cai em terras pedregosas. Nós vimos também que esse ouve, recebe com alegria, mais rápido morre. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo. Né? Um solo rochoso, a semente cai e não tem raiz, porque não cai na terra boa para receber todo o alimento da terra. Então vem o sol e a queima e aquilo morre. Então representa esse coração mais endurecido, né? Nós vimos a superficialidade das coisas, um coração superficial que recebe com alegria, acha aquilo muito bom, mas não aprofunda, não traz para a sua vida. Então aquilo bastou qualquer vento forte, é arrancado, qualquer sol queima. Então, nós vimos esse. Depois, nós vimos que caiu entre os espinhos. Foi a terceira terra, né? Caiu entre os espinhos. É aquele que recebe, ouve, mas também não mantém. Por quê? Porque os espinhos representam na terra do coração, os espinhos estão representando as outras coisas da vida, os outros interesses, as outras urgências que se tem na vida, né? Então, essa semente se torna infrutífera. E nós vimos o que é infrutífero.
Nós vimos que é o que não produz nada. É aquele que é inútil, que não dá resultado. Isso nós vimos, né? Que fica infrutífero. É como você receber uma plantinha de presente, botar no seu móvel, a plantinha está linda, mas o trabalho que você tem do dia a dia, você esquece daquela plantinha, então você não vai manter aquela plantinha para que ela realmente possa crescer e frutificar, porque você tem outros interesses, vão chegando no meio, né? As urgências vão aparecendo e os próprios interesses pessoais, seja o que for, vai tomando todo o seu tempo, vai roubando todo a sua direção daquilo que você tinha programado fazer. Então, quando você vê essa plantinha se torna lá atrofiada, seca, não cresce, não produz, é inútil. Então, você tira aquele vasinho e joga fora. Então, nós vimos o que é parábola, nós vimos os simbolismos da parábola de Jesus, né? A terra, o coração, a semente, a palavra. E as terras que representam as terras do coração, a beira do caminho, cheio de pedra e entre os espinhos. Mas nós chegamos, então, quando Jesus fala que a última caiu em terra boa. Nós vamos ver aqui. Mas o que foi semeado, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Ela produz 100, um a 100, outro 60, outro 30. Então, a terra boa, que representa um coração receptivo, um coração desejoso, ela representa a terra boa. A semente, quando cai numa terra boa, ela vai enraizar, é tudo o oposto das outras terras. Ela não fica à beira, porque quando você vai preparar uma terra, eu até anotei aqui, você primeiro vai escolher a terra, né? Você vai ver a condição desse solo, você vai limpar toda a terra, você vai tirar toda a erva daninha, você vai tirar todo o espinho, toda a pedra, você vai arrancando tudo para aquele solo ficar limpo. Então, ali você vai adubar, você vai arar, você vai dar aquele espaço do plantio, você vai escolher a semente a ser plantada, né? No nosso caso aqui, a semente é a palavra de Deus. Então, quando você planta, o solo já está receptivo àquela semente. Você vai fazer um estudo daquele solo, qual é a semente que se adapta ali. Tem toda uma preparação. E aí, quando você vai, bota a sementinha, o solo já está receptivo. Ele já está preparado para receber essa semente. E depois que você limpa, depois que você aduba, depois que você vai fazendo tudo, vem o período da manutenção. E a manutenção, nesse caso aqui, é o crescimento na palavra de Deus. Como é que nós mantemos uma planta saudável? Nós regamos, nós afofamos a terra, nós podamos, né? Nós tiramos os bichinhos, não deixando praga alguma chegar, para que ela possa se desenvolver. Nós damos espaço para ela. Por quê? Porque se você bota uma planta que vai crescer muito num vasinho muito pequenininho, o que vai acontecer? A raiz não tem como se espalhar, não tem como crescer. E a raiz ela precisa se aprofundar para poder retirar do solo tudo que a planta precisa, né? Então, assim é com o nosso coração. Nós precisamos estar receptivo, desejoso. Nós podemos limpar o nosso coração, tirar toda pedra, tirar toda a erva daninha e receber a palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, que nós estamos desejosos dessa palavra, porque necessitamos dela, que a palavra de Deus é o que vai nos mudar, nos libertar.
nos tirar de uma condição para nos colocar dentro do propósito de Deus, então nós vamos cada vez mais mantendo essa semente saudável em nós. Como é que nós mantemos a palavra de Deus saudável em nós? Quando nós nos derramamos e nós buscamos o conhecimento de Deus em sua profundidade. Nós vamos, então, fazer a manutenção dessa palavra, dessa semente e também do solo. Porque, às vezes, a gente cuida do exterior de uma planta, mas quando nós vamos ver, o solo está todo contaminado. Então, nós precisamos manter o nosso coração. E a Bíblia diz o quê? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E ainda diz que o coração é o mais enganoso de todas as coisas, porque dele procede todas as coisas. Então, nós temos que guardar, manter o solo receptivo à semente de Deus, receptivo à palavra de Deus. Né? Isso cabe a nós. E a Bíblia fala que é para a gente prosseguir conhecendo a Deus. Quer dizer, prosseguir conhecendo a palavra, prosseguir conhecendo a semente. Nós vimos também que cada semente, ela tem dentro dela toda a informação daquela planta. Então, a gente vê uma árvore enorme, como é o abacateiro, é muito grande, ou, sei lá, uma dessas eucalipto, tudo muito grande. Se você pegar uma semente pequenininha e for estudar essa semente, dentro dessa semente tem todo o código, todo o DNA daquela árvore imensa. Tudo está contido ali na semente. E o nosso coração é a terra, e a semente é a palavra de Deus. A semente de Deus no nosso coração contém o DNA de Deus, contém tudo que nós precisamos para que cresça em nós, para que Deus cresça em nós, para que Jesus cresça em nós. E nós também, quando preparamos a terra, nós vimos também que quando houve a Revolução Agrícola lá atrás, muitos nômades deixaram de ser nômades. Por quê? Porque fica-se andando de um lugar para o outro, buscando um lugar adequado para se plantar, porque se precisa de alimento, assim que fazem os nômades. Mas com a Revolução Agrícola, com as técnicas, com a sabedoria, com o conhecimento, eles passaram a preparar o solo onde eles estivessem. Então, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, eles não precisaram mais ficar buscando de região em região. Eles puderam se assentar e formar as vilas e as cidades e assim por diante. Nós não precisamos ficar buscando fora nada para que o nosso coração receba essa semente. Jesus já fez isso. Jesus veio e ele é o pão da vida, ele é o nosso alimento. Nós não precisamos buscar em lugar algum, mas é preciso que a terra do nosso coração esteja desejosa da semente de Deus, para que possa, então, frutificar. Nós precisamos, como as plantas, de luz. Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos de água, e o rio de águas vivas do Espírito passa por nós e nos torna férteis. Nós somos férteis em Deus. Nós somos férteis em Jesus. Nós produzimos, nós damos frutos. Mas é preciso que a semente, com o código de Deus, seja plantada no meu coração, no seu coração. E com o conhecimento de Deus, nós não precisamos buscar nada fora de Deus, porque Ele nos fornece todas as coisas para todo o desenvolvimento. Mas é preciso limpar essa terra, é preciso tirar toda a pedra para que a raiz penetre, é preciso ficar dentro
do solo adequado, não ficar à beira do caminho desavisado. E é preciso tirar todos os espinhos do nosso coração. Todas as coisas que entram no meio entre mim e o meu Deus. Tudo que me afasta, tudo que me faz distante, nós então vamos limpar e vamos manter esse solo adequado, adubado, afofado, para que a semente de Deus cresça em nós. Então, com isso, nós vamos buscar conhecer a Jesus no profundo, um relacionamento, porque Ele é o agricultor. Ele é o agricultor. Ele limpa, Ele poda. Ele é que faz a raiz ficar mais profunda. Ele fornece todo o alimento. Ele mesmo é o pão da vida. Então, nós não precisamos ficar buscando como os nômades. Nós já estamos, quando Jesus veio, ele colocou, ele trouxe para o coração do homem o reino de Deus. Preparar tudo preparado para que a gente possa desenvolver no reino de Deus. E um coração que é uma terra boa, é um coração ensinável. E um coração ensinável é o oposto de um coração orgulhoso. O que recebe o ensino é o oposto do orgulhoso. Por quê? O humilde, o ensinável, é aquele que é submisso, é aquele que é dependente. Humildade não é pobreza, não é nada disso. Humildade é obediência. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus obedeceu todas as coisas. Quando ele estava para morrer, que ele estava com todo o peso do pecado em cima dele, porque ele ia pagar por todo esse peso, por todo esse pecado. Ele disse para o Pai: Pai, se possível, tira de mim, afasta de mim esse cálice, mas se não for da tua vontade, eu vou cumprir. E ele foi até o fim, e ele se entregou, e o seu sangue verteu, e nos lavou, nos purificou, e nos fez poder ter um coração ensinável. Então, e o orgulhoso, é vaidoso, é aquele que se considera mais do que o outro. Ele não admite que ele receba instrução, que ele receba um aprendizado, um conhecimento. Mas se nós não nos submetermos, não tivermos um coração ensinável nas mãos do Senhor, nós não vamos conseguir manter a terra do nosso coração. Nós não vamos conseguir, porque Ele é o agricultor. É Ele que é o agricultor. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, foi quando foi ungir Davi, rei de Israel, Samuel profeta. Deus então manda Samuel ir lá para ungir, fala vai, e Deus ia mostrar. E aí Samuel começa, chama um filho, Jessé chama um filho, outro filho, era um alto, bonito, e foi chamando. Por último ficou Davi, que ninguém nem tocava no assunto, estava lá no meio das ovelhas. E aí disse o Senhor a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então foi apresentado a Deus por fora a bela terra. Mas Deus disse para Samuel: vocês olham, o homem olha o que está aparente. O que é bonito, às vezes a gente olha, né? Não tem um ditado que fala que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? É bem isso. A gente vai buscar o que está aparentemente perfeitinho, mas Deus, ele olha no profundo do coração.
Deus olha para o profundo do seu coração, do meu coração. E o que Ele quer é um coração ensinável, desejoso, para que essa semente, para que a sua palavra caia nessa terra e seja rapidamente absorvida, agasalhada, para que possa então criar raiz e crescer e dar muitos frutos. Que a gente possa compreender, buscar compreender, ouvir a palavra de Deus, recebê-la com alegria, como aquele solo do espinho recebeu, mas que a gente possa manter, buscar esse conhecimento no profundo de Deus. E a sua palavra é viva e eficaz. Porque o Espírito Santo é quem vem a nosso encontro e faz morada em nós, e é o Espírito que vai preparar todas as coisas e nos convencer das pedras que precisam ser tiradas, dos espinhos que precisam ser tirados. Mas se nós não tivermos um coração ensinável, nós não vamos ouvi-lo. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós achamos. Nós vamos ver a aparência, né? Como eu falo bem, como eu faço bem. Mas Deus busca um coração quebrantado. Deus busca um coração ensinável. E Ele está dizendo aqui para Samuel: não atente para o que os teus olhos veem, porque eu não vejo como você vê, eu vejo o coração, o profundo do coração. Que nós possamos ter essa consciência, e no processo da nossa vida é um processo contínuo, né? Nesse processo, nós temos escolhas, nós temos muitas coisas, decisões que tomamos. E dentro desse processo, nós podemos escolher manter o solo do nosso coração em terra boa. Nós podemos escolher cada dia tirar toda a erva daninha, tirar todos os espinhos. Nós podemos escolher estar com o nosso Deus todos os dias e pedir ao Espírito para afofar essa terra, para mantê-la oxigenada, para que essa semente possa crescer e muito. E nós precisamos crer que isso vai acontecer, porque Deus já fez todas as coisas, Jesus já fez. Nós só precisamos nos entregar. No livro de Isaías, lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 23, fala sobre a ruína e restauração de Tiro. E eu vou ler o versículo 9, que diz assim: o Senhor dos Exércitos formou este propósito para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Então, o Senhor dos Exércitos, ele formou todo esse propósito, esse desígnio, para denegrir a soberba do homem, a soberba do reino, né? E de todo o ornamento, de desmerecer, depreciar, desprezar os mais nobres da terra. Deus, ele tem um propósito. O propósito de Deus é a simplicidade. O propósito de Deus é a humildade. Então, ele formou tudo isso para denegrir, para acabar com a soberba e desmerecer os que são nobres, os que se acham grandes, porque Deus é Deus de simplicidade. Deus quer botar no meu coração, no seu coração, o reino dele. E o reino de Deus é de amor, paz e justiça. Não é de orgulho, não é de soberba. Deus resiste aos soberbos. Ele quer um coração ensinável. E um coração ensinável é aquele que ouve, que recebe e que vai se aprofundar
no conhecimento de Deus. Que nós possamos ter essa consciência, que você possa ter essa consciência de orar a Deus e de observar o seu coração, ler a palavra e pedir a Deus para que a terra do seu coração seja preparada para que a semente não se perca, não fique à beira do caminho e o maligno a tome. Não fique com um coração de pedra e essa palavra bata e seque, porque não tem como ter raiz. Que os cuidados desse mundo e as urgências não sufoquem essa palavra, essa semente, mas que você possa recebê-la de maneira que vá se aprofundar e enraizar no seu coração, para que dê muito fruto e que você cresça na palavra de Deus, cresça no relacionamento com Deus, cresça na sua fé, fique maduro e que tenha uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, Pai, e nos faça refletir sobre a terra do nosso coração, sobre a nossa própria vida, a nossa dinâmica de vida, sobre as buscas, os desejos que tem no nosso coração, sobre as urgências, Pai, os problemas tantos da vida que temos e que às vezes sufocam mesmo, Pai. A tua palavra sufocam essa semente. Que o nosso coração seja quebrantado. E é a tua palavra que quebra toda essa pedra. Que nós possamos nos expor, Pai, a tua palavra dia após dia. E que não se perca nenhuma semente vinda do alto. Que o maligno não toque. E que o teu Espírito possa trabalhar, Pai, na terra do coração daqueles que te ouvem, que ouvem a tua palavra. Aqueles que têm estado, Pai, desejoso de ti. Que toda a turbulência da vida, Pai, desse mundo, todos os problemas, tudo que nos envolve, seja de verdade, Pai, que fique em segundo plano, mas que primeiro a gente possa manter essa terra boa, cuidar, Pai, do nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos no tempo, na nossa ansiedade. Ajuda-nos, Pai, nos problemas que não nos deixam dormir. Ajuda-nos, Pai. Que a esperança seja real na nossa vida. Eleva os nossos olhos a Ti, Pai, porque é do alto que vem o nosso socorro. Vem de Ti que fez o céu e a terra. Tira todas as urgências, Pai, de frente dos nossos olhos. Que possamos saber que o Senhor busca um coração desejoso de Ti. E que nós tenhamos consciência de que o Senhor cuidará de nós. O Senhor é o agricultor. O Senhor vai nos ajudar. Vai ajudar a cada um. Não importa o tamanho, nem o tipo de problema que estejamos enfrentando. O Senhor pode todas as coisas. E nós também podemos. Todas as coisas. Porque o Senhor nos fortalece. Que a Tua graça seja derramada, Pai, sobre cada um que se expôs a essa palavra. E que essa graça, Pai, possa fortalecê-los, nos fortalecer, e que possamos ultrapassar todas essas coisas. E que o nosso coração esteja
de fato, derramado em ti, arado, cuidado, afofado. Que estejamos, Pai, dependentes de ti e humildes e mansos como Jesus, queremos aprender dele, para te obedecer, para que a gente possa dar muitos frutos no teu reino. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe poderosamente. Que Jesus derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu trabalho, as suas dificuldades, tudo que te envolve. Bênçãos sem medida. E que você tenha uma semana plena, alegre e em paz em Cristo Jesus. Amém? Dê lá um like se você chegou depois, comente, faça lá seu comentário, compartilhe, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, veja as outras palavras, os outros vídeos para complementar, tem muito vídeo lá para você ver, tá bom? E na próxima semana nós nos encontramos, se Deus quiser. Amém? Uma ótima semana para você.